Os Estados Unidos escalaram a pressão contra o Brasil. Donald Trump assinou uma ordem executiva que mira diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo Washington, ele teria ultrapassado todos os limites da sua função. Abuso de poder, perseguição política e censura são as acusações. Esse documento afirma ainda que Moraes usou o cargo para atingir opositores, proteger aliados e ordenar investigações contra cidadãos estadunidenses. O Moraes teria dado ordens secretas a redes sociais para bloquear conteúdos e perfis nos Estados Unidos, além de aplicar multas milionárias e ameaçar de prisão executivos de empresas de lá. Para o governo Trump, isso é violação direta da primeira emenda da Constituição. E o resultado foi uma medida sem precedentes, a aplicação da Lei Magnitsky contra o magistrado brasileiro. Junto com essa sanção política veio o impacto econômico, o tarifaço de 50% sobre os produtos importados aqui do Brasil. Mas vários itens escaparam dessa taxação: petróleo, carvão, aeronaves da Embraer, minérios e produtos estratégicos, como por exemplo o suco de laranja. Ou seja, só isentam o que é bom para eles. É claro. O aviso está na ordem executiva. Na teoria, se o Brasil retalhar, a taxação pode subir ainda mais. Na prática, é uma mistura de pressão diplomática e econômica. Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, que está começando aqui todos os dias, sempre com um convidado ou uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais, também pesquisador, Pedro Costa Júnior. Professor, bem-vindo aqui ao Em Detalhes, bom falar contigo. Bom falar contigo, Gabi, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui no Em Detalhes. Um prazer estar com você também, professor. Vamos falar sobre essas últimas, vamos dizer assim, medidas que são ataques, mas alguns nem tanto quanto a gente esperava do governo dos Estados Unidos. A gente teve uma medida que foi bastante conservadora no sentido da economia, né, protegendo os interesses ali do próprio governo dos Estados Unidos e também evitando um desgaste. E tem uma lista gigante de exceções nessa história, quase 700 exceções que foram livradas desse tarifaço de 50% do Donald Trump. Só que ele foi bastante agressivo na política, mais especificamente contra o Alexandre de Moraes, que foi alvo da Lei Magnitsky. Então, antes da gente entrar nesses pormenores, eu queria te ouvir um pouco sobre o que significa esse afrouxamento, por um lado, nesse âmbito econômico. Parece que é um recuo e um avanço mais agressivo ao mesmo tempo. Então, com certeza tem estratégia política aí, né? Perfeito, Gabi. Acho que você define bem, né? É um avanço político, geopolítico e um recuo no ponto econômico e geoeconômico. São 694 exceções que vão de pimenta do reino até amêndoas, né? Então, nesse ponto é interessante pensar que há uma estratégia geopolítica por trás disso, né? E essa estratégia geopolítica ela se move contra o Brasil, nesse tarifaço contra o Brasil, em dois âmbitos. O primeiro é que aquilo que o Peter Hegseth, que é o secretário de Segurança dos Estados Unidos, de Defesa dos Estados Unidos, ele disse que é preciso retomar o quintal latino-americano. Ou seja, ele disse isso explicitamente, né? Que os Estados Unidos possam retomar sua influência. Ele está se referindo a quem? Ele está se referindo à China, claramente. A maior influência da China na região, né? A China hoje já é a maior parceira econômica de grande parte dos países da América Latina, inclusive do Brasil, da qual ela passou os Estados Unidos, que era o maior parceiro comercial, historicamente, Brasil e Estados Unidos, e a China passa, desde 2009, a se tornar o maior parceiro comercial do Brasil, e hoje a distância entre China e Brasil, entre China e Estados Unidos com relação ao comércio com o Brasil, é um abismo. É muito longe, vem só crescendo ao longo do tempo. Então, o Brasil é um país importante nesse jogo geopolítico, digamos, de recolonização ou reconquista do quintal geopolítico norte-americano. E os Estados Unidos sabem disso.
O presidente Truman, né, lá atrás, ele tem uma frase interessante, ele dizia o seguinte: para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. E o Brasil, ele é metade da população da América do Sul, é metade do território da América do Sul, é mais da metade da economia da América do Sul. Então, aquilo que nós chamamos nas relações internacionais, de um Estado pêndulo. Né? É a importância de ter o Brasil alinhado com os Estados Unidos, e mais especificamente alinhado com o trumpismo nesse momento, com o governo Trump, é muito importante, por causa desse peso pendular que o Brasil tem na América Latina. Então, o primeiro aspecto é esse, né? O Trump quer fazer amigos da América Latina em todos os países. Ele quer reproduzir os Mileis. Ele quer vários Mileis ocupando a presidência da América Latina. Ele quer ganhar as eleições da Colômbia, que vai ser ano que vem, ele quer ganhar as eleições no Chile, que vai ser esse ano, ele quer ganhar as eleições aqui no Brasil ano que vem, que são decisivas. Ele quer pôr os amigos dele em cada um desses países, e o Brasil tem um peso maior pelo seu peso naturalmente definido por essas questões geopolíticas, como diria o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém, é um país muito grande. E o segundo aspecto, Gabi, é com relação aos BRICS. O grande inimigo dos Estados Unidos, a grande disputa geopolítica global pelo poder do século XXI, é Estados Unidos e China. E o Brasil está nos BRICS. O Brasil é um dos membros fundadores dos BRICS, quando ainda era BRIC. E veja, uma das ameaças de Trump dessa semana é punir exatamente os 4 membros fundadores dos BRIC. As pedras angulares dos BRIC. Brasil, Índia e China, para retalhar a Rússia. Os 4 membros que fundaram os BRICS lá no começo dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. Ele está dizendo, se Brasil, China e Rússia continuarem fazendo negócios com Brasil, Índia e China, continuarem fazendo negócios com a Rússia, comprando o petróleo da Rússia, nós vamos jogar tarefas extras, para além desses tarifaços que ele anunciou agora contra o Brasil e anunciou essa semana contra a Índia. Mandou um tarifaço também para a Índia de 25%. Então ele quer tarifas extras, e além daquelas que ele já jogou contra a China. Então também se trata de desmantelar essa organização, ou esse bloco, não é bem uma organização, que emerge do sul global e que tenta, anunciar para o mundo uma nova governança global, um novo mundo possível. Então é por isso que nós vemos essa ofensiva geopolítica, Gabi. Muito bom, professor. Essa até era uma pergunta específica que eu queria fazer. Quanto disso era também expulsar a presença econômica da China na região? Porque coagir aliados dos chineses, né, ou mercados que são importantes para a China, em benefício dos Estados Unidos, é justamente o alvo do Brasil. Faz muito sentido quando a gente olha para isso, né? Se a gente pegar um mapa do Brasil e quanto a gente tem de presença comercial dos Estados Unidos em cada estado em comparar com a China tem uma relevância muito importante. Até a gente teve também, nesse meio tempo, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China demonstrando apoio ao Brasil nessa ofensiva dos Estados Unidos e dizendo que tanto o Brasil como outros aliados da América Latina também podiam contar com a China. Então, acho que além de ser membro do BRICS, e o que o Trump vislumbrou foi enfraquecer também o bloco, tanto que essa taxação de 50% veio logo depois que a hegemonia do dólar teve ali uma espécie de ameaça. É claro que foram só reuniões, foram dias de discussão, mas de qualquer forma foi uma ameaça, né? O Donald Trump entendeu dessa maneira e se pronunciou publicamente demonstrando que estava desgostoso com essas reuniões. Mas mais do que isso, né, atingir o Brasil também com esse objetivo no final das contas. Isso mesmo, Gabi. E veja, o Brasil, essas ofensivas geopolíticas, é importante você tocar nessa questão. Você trouxe muitos elementos aí. Importante tocar nessa questão do apoio do porta-voz chinês ao Brasil, né? O presidente Lula tem saído muito bem na comunidade internacional. A repercussão tem sido muito boa. Veja, se você pegar os noticiários, os jornais europeus dessa semana, na França, na Alemanha, jornais conservadores, jornais ligados ao conservadorismo europeu, do velho continente, invariavelmente, todos eles estão dizendo o seguinte: o presidente Lula, o presidente brasileiro, está dando uma lição de como se deve tratar Trump.
está ensinando como se deve tratar Trump. A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve agora, né, na segunda-feira dessa semana, junto com Trump, e foi humilhada ali, como foram vários outros líderes de outros países, como foi o Zelensky lá atrás, naquela humilhação pública global, como foi outros presidentes que tiveram lá, como ele tentou fazer também com o presidente da África do Sul, um líder importante, que tem liderado os esforços na luta contra o genocídio em Gaza, como ele fez agora no campo de golfe, lá com Steiner, o líder também do Reino Unido, que foi visitá-lo no campo de golfe, e ele também humilhou diante das câmeras. Essa é a tática do Trump. É sanção e humilhação. E o presidente Lula, consciente da sua soberania, já disse isso, ele deixou claro isso. O Celso Amorim, o seu assessor especial para as relações internacionais, também deixou claro, o presidente Lula não vai até a Casa Branca para produzir um vídeo para o Trump, para ser humilhado pelo Trump. Ele vai negociar, está negociando de igual para igual. E veja, ele é aplaudido na Europa por isso, ao mesmo tempo que a Europa condena a sua líder, a Ursula von der Leyen, que foi lá para ser sancionada e para ser humilhada. Que foi isso que aconteceu. Isso é muito importante, Gabi, que nós estamos vivendo agora. Muitos líderes, muitas vozes de influência na Europa estão pedindo a cabeça da Ursula von der Leyen, que está lá há muito tempo, uma mulher experiente, né? Podemos dizer que nem é flor que se cheire, viu? E por toda a condução dela ao longo dessa liderança na Comissão Europeia. Ao mesmo tempo, se você pega a repercussão na Eurásia, de como o presidente Lula tem enfrentado na Rússia, na China, enfim, é visto como um exemplo também. E se você pega dentro do próprio Estados Unidos, nós temos 2 prêmios Nobel, né? De economia, o Paul Krugman, que apoia a posição do Brasil, apoia a posição do Itamaraty, apoia a posição do presidente Lula, que diz que essas tarifas sobre o Brasil são malignas. Eu estou usando a expressão do Paul Krugman aqui, Nobel da Economia, abrindo aspas para ele, ipsis literis, e que o Brasil não deve se subjugar a essas tarifas. E o Stiglitz, que também é Nobel da Economia, grande economista norte-americano, que diz que o presidente Lula tem acertado. E nessa semana, a entrevista dele ao New York Times, uma entrevista longa, várias páginas ao New York Times, em que um dos destaques do New York Times é que o presidente Lula é o maior desafiador do presidente Trump no mundo hoje. Mas colocando isso num bom sentido, né? Eu me lembro, isso é muito importante, Gabi, nas relações internacionais, porque o seu inimigo, né, o seu oponente, o seu adversário, não inimigo, o seu adversário, ele revela a sua própria grandeza, né? E o presidente Lula, ele tem feito um enfrentamento honesto contra o Trump, tanto que Trump teve que recuar aí em quase 700 medidas sobre a economia brasileira. Nós temos um saído bem até agora, né? Eu aproveito, já que você trouxe esse gancho, professor, para falar sobre a pesquisa da Atlas, que a aprovação do presidente Lula superou a desaprovação pela primeira vez nesse ano de 2025. Isso é importante porque a gente observou numa outra pesquisa da Atlas que o Lula era melhor avaliado, representa melhor o Brasil, segundo a avaliação das pessoas, do que o governo Bolsonaro no âmbito internacional. Aqui não estou nem entrando no mérito de como o Brasil virou um pária internacional no Itamaraty durante o governo Bolsonaro, mas sim de como está sendo a percepção das pessoas, e isso tem muito a ver em como o governo Lula está lidando. Perfeito, Gabi. E um sofisma que pode se espalhar, que tem tentado se espalhar, é que o presidente Lula não quer negociar com o Trump. São coisas diferentes. Uma coisa é defender a soberania, né? E ao mesmo tempo está aberto para negociação. E o presidente Lula, ele fez a sua carreira na negociação. Ele fez a sua trajetória na liderança sindical, liderando os sindicatos, negociando com pessoas mais poderosas, negociando com a classe dominante, com uma classe mais forte, com os patrões. Por isso ele está tão preparado agora. Isso vem da biografia dele. Vem da experiência dele de Lula 1, de Lula 2, lá junto, enfim, nas organizações internacionais, né, na liderança internacional. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, né? Uma vez o Celso Amorim me disse, num evento que eu organizei, ele disse o seguinte, a gente foi pegar ele no aeroporto, a gente estava no carro, ele disse, a primeira reunião com o presidente Lula foi participar do G7. E que, enfim, você imagina, você chega lá, né? O presidente Lula tem um depoimento dizendo, olha, eu cheguei lá, estava o Chirac, estava o Bush, estava o
Colin Powell também, assessor especial, estava o Tony Blair, né, o líder inglês. E eu pensei, o que eu vou falar aqui para essa gente? Né? Enfim, eu sou o que menos estudei, eles fizeram as melhores universidades da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, do mundo todo. Aí veio digamos, uma epifania, né? Isso é um depoimento do Lula, né? Eu fecho aqui com o Celso Amorim. E o presidente Lula disse o seguinte, bom, nenhum desses líderes aqui nunca acordou nenhum dia tendo que tirar a água da cama com esgoto, né? Temos que limpar a casa de esgoto, né? Então, eu sei o que é passar fome. Eu tenho o que falar para essa gente. E aí, corta para o Celso, né? O Celso Amorim. Esse é um depoimento de um documentário do presidente Lula. Aí corta para o Celso Amorim, me dizendo, ele já disse isso em outros lugares também, não me disse só nessa conversa privada, já disse publicamente, que quando o Bush entrou na sala com Colin Powell, que era o secretário de Estado dele, todo mundo se levantou automaticamente. E o presidente Lula, o Celso Amorim ia se levantar no reflexo, o presidente Lula bateu a mão no joelho dele e falou, não, nós não vamos nos levantar. Porque quem levantou para a gente quando a gente entrou? E depois, no final, o Bush sentou do lado do Lula, fez questão de sentar do lado do Lula, e depois eles tiveram um bom relacionamento. O presidente Lula está aberto ao diálogo, ele é um homem do diálogo. O Itamaraty é conhecido pelo seu diálogo. O Brasil não tem contencioso econômico e nem político com ninguém no mundo, Gabi. São os Estados Unidos que estão criando esse contencioso. A ideia de que o Brasil está isolado e que se pode vender em algum lugar ou outro da grande mídia ou de qualquer outra parte assim, da extrema-direita, é uma falácia, é um sofisma. Quem está isolado é os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cada vez mais isolados. Eles ligaram a sua metralhadora giratória de tarifas pelo mundo todo e estão se isolando. Então, o Brasil está muito bem colocado. Agora, é importante ressaltar, Gabi, isso é importantíssimo dizer, que essa pressão geopolítica, essas retaliações geopolíticas, não vão parar agora, nas retaliações dessa semana, contra o ministro Alexandre de Moraes, elas vão avançar, elas vão continuar, essa é uma tendência, isso faz parte dessa disputa de geopolítica global, que envolve a China, que envolve os BRICS, e que envolve a liderança do Brasil na América do Sul e na América Latina, como nós dissemos lá atrás. Então, veja, olha, se eu pudesse aqui, humildemente, dar um conselho para o meu ex-professor da USP, o Fernando Haddad, grande professor Haddad, eu sei que ele assiste você, a sua audiência é muito preciosa, eu diria o seguinte, uma coisa importantíssima que tem que fazer é começar a variar as nossas reservas de ouro. O Brasil, as reservas de dólar em ouro e outras moedas internacionais. Porque todos os países, o Brasil tem muitas reservas, tem mais de 300 milhões de dólares em reservas, não são todas em dólar, mas a grande maioria é em dólar. Nós temos que começar a diversificar as nossas reservas, porque os países, como a Rússia, por exemplo, ou a Venezuela, para citar só dois, em que as coisas recrudesceram a tal ponto, eles perderam todas as reservas. Elas foram confiscadas, porque estão em dólar. Então, o Brasil, esse é um dos pontos. Essa guerra geopolítica ela vai continuar, e nós precisamos de estar preparados para isso. Professor, é muito importante essa sua fala. Eu queria trazer um outro aspecto que me chamou a atenção naquela publicação da Casa Branca. Eu tomei o cuidado de dar uma lida ali em todos os recados políticos, porque foi uma nota muito política da Casa Branca, né? O governo do Donald Trump cita o Jair Bolsonaro. Para minha surpresa, que até depois, refletindo a respeito, não foi tanta surpresa assim, mas citou o Paulo Figueiredo também, influenciador da extrema-direita, bolsonarista. Mas, para mim, o recado mais pesado, que foi contra o Alexandre de Moraes, na verdade, foi em relação às Big Techs. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin também, a gente teve notícia nessa mesma semana, quase que ao mesmo tempo, que ele está negociando a regulamentação das Big Techs aqui no Brasil, algo que antes parecia inegociável. Então, dá para a gente inferir o quanto o Donald Trump queria tocar também nesse ponto de negociação para aliviar para as Big Techs? Com certeza, Gabi, com certeza. Essa pergunta é extremamente importante, porque o Brasil liderou no âmbito do G20. Nós vamos lembrar que ano passado o Brasil teve a presidência do G20. Esse ano nós estamos na presidência dos BRICS, que também mostra muito aí dessas relações que nós estamos falando, mas o Brasil, no ano passado, na liderança do G20, levantou a questão das regulações das Big Techs e da regulação digital, né, no âmbito global. O Brasil liderou isso no G20 do ano passado. E uma das questões, inclusive, que foi
colocadas foi a questão dos impostos digitais sobre as big techs, que usam, né, como diz o Varoufakis, o ex-ministro das Finanças gregas, Yanis Varoufakis, na sua tese sobre o tecnofeudalismo, né, que usam todos os que estão imbuídos aqui nessas plataformas digitais como servos, sem dar nada em troca. Então, os impostos digitais que foram levantados no âmbito da reunião do G20 e que alguns países estão levando adiante, os países da Europa, especialmente ainda mais a França, mas não só a França, a Inglaterra tem debatido isso, a Alemanha tem debatido isso, de impostos de cerca de 2,5% sobre as big techs, e também a Índia, que é, enfim, a maior população do mundo e que tem levado isso adiante, essas discussões internas, a Turquia, que também é um país que está na OTAN, mas que, enfim, está entre a Ásia e a Europa, né, é um país eurasiático, que também tem levado essas questões adiante, e o Brasil é um modelo nesse sentido, ainda não dos impostos tributários, mas da regulação dessas big techs, né? E aí, no caso, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, e tem sido um exemplo nesse sentido. E do ponto de vista, digamos, do poder hegemônico, Gabi, isso é inaceitável. É inaceitável porque uma coisa é quando vem a Europa, que sempre teve mais regulação, a Europa na tradição do welfare state, do estado de bem-estar social, do estado de proteção, né, que sempre foi muito mais atento às questões da cidadania, e que é o velho continente. Ela querer colocar normas à selvageria capitalista dessas big techs, ao tecnofeudalismo. Então, os CEOs, os senhores dessas big techs, eles olham para a Europa e não aceitam isso, mas, bom, são europeus. Outra coisa é quando vem um país da periferia, da semiperiferia do capitalismo, como o Brasil, que é inaceitável que um país como o Brasil, que a Suprema Corte do Brasil, venha interferir nos negócios deles. E todos os países que se colocar diante dos negócios dessas big techs, eles têm que ser tirados do mapa. Eles têm que ser varridos do mapa. Né? Mas o ponto é que o Brasil se tornou uma referência, se tornou um exemplo para o sistema internacional. E os europeus estão vendo isso, a Índia está vendo isso, outros países da Eurásia estão vendo isso. E, do ponto de vista desses donos do poder, digamos, como diria Samuel Pinheiro Guimarães, né, o nosso ex-embaixador, do ponto de vista imperial, do império, e desses senhores das big techs, isso é inaceitável. Professor, também não quero deixar de citar aqui a respeito da lei Magnitsky. A gente teve até uma crítica do próprio apoiador, um dos criadores da lei, né, o William Browder, dizendo que o Alexandre de Moraes, claro, não se enquadra nessas categorias para as quais a lei foi feita, na verdade. Então, é a primeira vez que uma autoridade da magnitude de um juiz do Supremo Tribunal Federal, né, está ao lado de uma lista de terroristas, de traficantes, enfim. Então, eu queria entender um pouco o que está por trás disso também. Me parece, o professor Castro Rocha, que sempre vem aqui no ICL e faz reflexões assim, absolutamente importantes para a gente entender o contexto que a gente está vivendo, que o Alexandre de Moraes é talvez o simbolismo do que o Trump quer extinguir, né? Porque o Donald Trump ele tem um apoio muito importante ali quando a gente olha para os Estados Unidos e para as ações do Donald Trump, ele está usando os tribunais para alcançar o que ele quer. Ele quer ampliar poderes. E a gente tem o exemplo da Hungria, que talvez seja, por outro lado, aonde Donald Trump quer chegar. O Brasil, e na figura do Alexandre de Moraes, do próprio presidente Lula, que a gente falou da habilidade dele nessas negociações, tem se levantado contra isso. Então, quanto também isso representa uma ameaça para ele, levando em consideração que o Brasil é um aliado chave na América Latina e que vai ter eleições também em breve. Primeiro, um abraço para o Castro Rocha, né? Grande professor, companheiro, excelente, né? Sempre um deleite ouvi-lo. Olha, aí tem uma questão importante, né, que se toca, né, uma questão fundamental. Maquiavel diz o seguinte, Maquiavel aconselhando o príncipe, ele diz que o príncipe ele deve ser amado e temido. No Brasil hoje nós temos duas figuras que têm essa representação. Lá atrás, lá no primeiro Trump ainda, quando o Trump foi eleito,
2016 e toma posse em 2017, o grande conselheiro dele, o guru do Trump, né, que é o Steve Bannon, ele disse o seguinte: as duas maiores ameaças hoje ao nosso projeto no mundo são Barack Obama e Lula. São os nossos dois adversários que nós temos que combater. Né? O Obama se afastou da política. Né? O presidente Lula continua aí e continua dando dor de cabeça para os projetos da extrema-direita global, como nós temos visto. O Lula, ele representa ainda, de alguma maneira, a figura que o Maquiavel descreve como o amado. Né? O príncipe tem que ser amado e ele tem que ser temido. É o maior líder popular do país, ainda, de longe. Não há ninguém que faça sombra a ele. Né? O líder, digamos, da extrema-direita que poderia fazer isso está inelegível, que poderia fazer algum suspiro. Né? Não há outro líder que é tão querido, enfim, tão popular como o presidente Lula. E um líder dessa dimensão você não cria do dia para a noite, não se cria em 3 cantigas. E a figura mais temida do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, né? Os memes estão aí para comprovar o que eu estou dizendo, é o Alexandre de Moraes, né? Essa figura que virou o Xandão. Né? Ele é a figura temida. Então, veja, a extrema-direita, eles trabalham com a arquitetura do caos. É o caos. Você tem que eliminar essa figura, que é a liderança popular, e essa figura que é a liderança que impõe a ordem democrática e a ordem jurídica, normativa, que é o Alexandre de Moraes. Então, todo o foco de destruição que vem da extrema-direita, dos métodos e mecanismos da extrema-direita, eles focalizam invariavelmente Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Porque se você afeta, se você abala esses dois pilares, você está exatamente pegando os princípios da ciência política que Maquiavel dizia. Quando o líder deixa de ser amado e quando ele deixa de ser temido, a sociedade entra em colapso. E é o colapso que interessa para a extrema-direita. Então, eliminar, de alguma maneira, do jogo Alexandre de Moraes ou o presidente Lula é imperativo para a extrema-direita. Né? Acontece que eles acharam, como o Bannon avisou lá atrás, eles encontraram 2 adversários da altura. A altura dessa extrema-direita, não dessa extrema-direita vira-lata aqui do Brasil, essa extrema-direita vassala, mas a da extrema-direita global, como nós estamos vendo. Da extrema-direita organizada, da extrema-direita que vem lá de cima, que vem, né, do norte global. E que até agora eles têm conseguido se defender e têm conseguido fazer a soberania do Brasil prevalecer. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes. É sempre um prazer conversar contigo e acho que a gente conseguiu colocar uma lupa nos principais aspectos. Ainda não dá para saber o quanto o Trump vai poder esticar a corda, né? Mas já deu para ver que ele deu um passo para trás considerável em relação ao que a gente estava esperando na taxação. Obrigada e até uma próxima. Sempre um prazer conversar contigo, Gabi. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Que agradeço. E você que ainda não é um membro do ICL Eterno, eu recomendo fortemente que você entre para as mais de 5.000 pessoas que já estão com a gente com uma cadeira cativa aqui no ICL. O Eterno, você que assistiu toda a nossa live com o Eduardo Moreira, já sabe, ficou por dentro de todas as novidades, mas eu recomendo que você entre lá em detalhesicl.com.br para ver tudo. O que eu posso te adiantar, por exemplo, é que na área da educação, a gente vai ter uma pós-graduação para você fazer por ano, não só você, mas toda a sua família. Isso por quanto tempo você quiser, porque depois você pode repassar esse título para alguém. Então, só para dar aqui um exemplo de todas as coisas que você vai ter acesso. Imagina o quanto que você gastaria com uma pós-graduação só. Eu acho que já chega bem perto do valor que você gasta com um ICL Eterno. Isso sem contar as novidades que estão saindo nesse pacote todo, que é o nosso ICL Plus, que a gente vai ter acesso a documentários exclusivos, não só originais do ICL, mas também a documentários da Europa. A gente fechou uma parceria com a maior produtora de documentários da Europa, então tem isso, tem muito mais no jornalismo também, parceria com a Telesur, que já está entrando também nos nossos jornais, no dia a dia, nos programas, então você
vindo com a gente no ICL Eterno, você também está apoiando o nosso jornalismo independente. Então, reforço com você, vai em detalhesicl.com.br, olha com cuidado, com carinho, todas as novidades que o ICL está oferecendo para você. Vale muito a pena, eu recomendo muito. É um novo capítulo na nossa história e a gente tem muito a comemorar com a nossa comunidade. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ficar por dentro do Em Detalhes todos os dias, nas plataformas de áudio também, no momento que você quiser ouvir. Até a próxima. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.